E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube da Celc Teresina. Já vai deixando o seu like, comentando aí se você conhece esses personagens que já com certeza está aqui no título e compartilhando também este momento com seus amigos, seus colegas, certo? Hoje nós queremos falar sobre três personagens, mas sobre uma única história: Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes estranhos, não é mesmo? Mas justamente por esses nomes serem estranhos, provavelmente você conhece eles. Então a gente vai estar trabalhando aquele episódio em que esses três são lançados em uma fornalha acesa pelo rei Nabucodonosor. Esses personagens, eles são da época do profeta Daniel, o personagem que nós estudamos no nosso último vídeo, que também vai estar aqui na descrição para vocês estarem acompanhando aqui no nosso canal. Hoje, o dia da postagem desse vídeo é dia 6 de maio. E por que isso é importante? Bom, porque o dia 6 de maio é conhecido como o Dia da Coragem. Então, neste dia diferente, resolvemos escolher uma passagem bíblica que falasse sobre a coragem. E a passagem, então, está registrada no livro de Daniel, no capítulo 3, em que vamos ver Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados em uma fornalha acesa pelo rei Nabucodonosor. Certo? Então, como começou essa história? O que aconteceu para chegar até o momento em que eles foram lançados nessa fornalha? O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua muito grande e feita de ouro. Então ele convocou todos os sábios, todos os governadores de províncias da Babilônia para estarem presentes no momento da consagração daquela estátua. E até aí tudo bem. Só que o que acontece? Quando todos esses governadores, esses prefeitos, digamos assim, esses líderes do povo, também todos os sábios estavam lá reunidos diante da estátua, o arauto, que era o nome dado àquela pessoa que era responsável por falar numa voz bastante alta para que todos pudessem ouvir, então ele proclamou que todos que estavam ali deveriam adorar aquela estátua. E aí já começa a surgir um problema. No último vídeo nós vimos que o povo da Babilônia possuía vários deuses, mas esses três homens, juntamente com Daniel, eles eram fiéis a um único Deus, ao Deus verdadeiro. E quando o arauto declarou isto, que todos deveriam adorar aquela estátua no momento em que eles ouvissem os sons das trombetas e também de outros instrumentos, quem não se prostrasse e adorasse aquela estátua, então seria lançado na fornalha de fogo ardente. E é isso que acontece. Esses três companheiros judeus, eles não se prostram e nem adoram aquela estátua. Eles permanecem fiéis ao Deus Altíssimo, ao Deus deles, ao nosso Deus, o Deus verdadeiro. Os outros governadores e líderes que viram isso ficaram indignados, foram até o rei, contaram isso a ele e falaram: bom, agora é hora de realizar então o julgamento, aquilo que havia sido previsto para quem não adorasse a estátua que o rei fez. O rei então convoca esses três companheiros para falar com eles sobre isso, e ele faz uma espécie de confrontamento com esses jovens, Ele, entre aspas, dá uma segunda chance para eles. Só que as coisas não mudam. O rei já havia se esquecido de quem era o Deus daqueles homens, o Deus que já havia feito coisas grandiosas para aquele rei. O rei já conhecia o Deus Altíssimo, mas não o servia. E neste momento parece que ele se esqueceu de quem era Deus. No versículo 15 de Daniel 3, nós vemos o rei dizendo, depois que ele dá, entre aspas, a segunda chance, ele retoma as palavras que ele havia dito ao arauto para que ele proclamasse,
E ele ainda diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Como se ele, o rei, fosse o Todo-Poderoso. Ele realmente não conhecia mais o Deus Altíssimo. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isso nós não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha. Agora, se Ele não quiser, da mesma forma, nós não iremos adorar aos seus deuses, não iremos adorar a imagem de ouro que você levantou. Mesmo confrontados diante da possível morte, eles permanecem fiéis a Deus, permanecem firmes na fé. Da mesma forma que antes optaram por não se contaminar com as iguarias do rei, nem com suas bebidas, também continuam querendo não se contaminar com a idolatria daquele povo. É claro que o rei não ficaria satisfeito com isso. Ele ficou ainda mais irado e manda que a fornalha seja acesa então 7 vezes mais do que era o comum. Agarraram os 3 colegas, os 3 companheiros, e os lançaram na fornalha com fogo aceso. Os homens que lançaram os 3, esses morreram queimados de tanto fogo, de tanto calor que ali existia. Mas algo incrível acontece. O rei olha para aquela fornalha e agora ele não vê 3 homens, ele vê 4. Ora, mas não tinham sido lançados apenas 3? Como agora tem 4 lá dentro? E ainda mais, estão andando livremente pela fornalha, como se o fogo não causasse nenhuma dor, nenhum dano a eles. É exatamente isso. O rei olha 4 pessoas, os 3 homens e um quarto, a quem ele diz, o rei declara ter visto como semelhança de filho dos deuses. Isso deve ter sido espantoso, mas ao mesmo tempo o rei deve ter se lembrado de quem era o Deus daqueles homens. Ele então diz para que aqueles 3 saiam da fornalha, e assim acontece. Eles saem da fornalha, vivos, intactos, sem cheiro de fogo, sem nenhuma chamusca sequer, nenhum chamuscado sequer. Eles estão bem e estão vivos. O rei então realmente se relembra de quem era o Deus daqueles homens. Era o mesmo Deus de Daniel, a quem ele um tempo atrás havia declarado como um grande Deus. O próprio rei tinha declarado o Deus Altíssimo. Um rei pagão havia declarado que o Deus de Daniel era um Deus muito poderoso, Deus dos deuses, Rei dos reis. Mais uma vez esse rei pagão declara a verdade sobre o Deus Altíssimo, declara mais uma vez o poder de Deus para todos os povos e nações. É interessante notar que na Bíblia a coragem ela nunca está sozinha. Como assim? Quando olhamos para personagens bíblicos que nós conhecemos como corajosos, a coragem deles não está baseada numa força que eles acreditam ter para resistir a tal tormenta, para resistir a tal tentação. Na verdade, a coragem na Bíblia, quase que 100% das vezes, ela está ligada à fé. Não é uma coragem no que eu posso ou não posso fazer, mas é uma coragem na certeza da salvação, na certeza da libertação que só o Deus verdadeiro pode trazer. A coragem, ela é um fruto da fé. A coragem sempre está ligada à fé, porque é o próprio Deus quem nos liberta e nos dá a certeza da libertação. E que esse mesmo Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus Altíssimo, também nos mantenha firmes na fé, nos torne corajosos na certeza daquilo que conhecemos da nossa fé,
e que mantenha-nos fiéis até o fim, assim como aqueles 3 também foram. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que Deus nos conceda isso. Amém. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez peço para que deixe o seu like. Comente aqui embaixo qual o próximo personagem que você deseja ver aqui no nosso canal, ou alguém corajoso que você também lembrou, algum personagem corajoso que veio à sua mente quando falei sobre o Dia da Coragem. E compartilhe também este vídeo com seus amigos, os seus colegas, com a sua igreja. Bênçãos de Deus, até o próximo vídeo.